Olá, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. E você é muito bem-vindo para o estudo da Palavra do Senhor. Nós continuaremos estudando a lição da Escola Sabatina do 13º sábado, que tem como título de hoje, o título da semana é Do Pó às Estrelas. E o título de hoje, que é o título de terça-feira, é A Ressurreição. Mas antes de nós estudarmos a palavra, eu quero só te lembrar, para você não deixar de se inscrever e de apertar o sininho todas, porque aí você receberá todas as notificações. Lembrando também que sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos começando uma live e você deve participar fazendo perguntas ou respondendo alguma pergunta. Eu vou sortear aqui um CD de música para quem estiver participando naquele momento. Então, sortear ou fazer uma pergunta e você vai poder se comunicar através do WhatsApp e eu vou te dar para você um CD de música. Eu quero agradecer a câmera Gel, que vocês não estão vendo, mas é a minha esposa. A família está ajudando, tanto o Daniel, a Débora, a Luciana, eles estão ajudando, mas eles não aparecem. Às vezes o Daniel e a Débora aparecem, mas a Luciana não aparece, só que é ela quem fica aí organizando a parte de filmagem. Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus. O tema é ressurreição. E nós vamos ler Daniel capítulo 12, versos 2 e 3. Diz assim: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Bom, aqui nós temos muitos dados importantes. Primeiro, eu quero começar relembrando que aqui é em meio a um grande conflito. Tá? O conflito envolve Deus de um lado e Satanás do outro. Nós temos aqui uma cena de guerra em que Miguel surge para libertar o seu povo. E no texto que nós acabamos de ler, Daniel, ele começa falando de que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e horror eterno. Isso significa morte. Os que forem sábios, esses vão resplandecer como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, a justiça que é Jesus Cristo, eu já falei na lição de sábado, os que a muitos conduzirem à justiça, a justiça como um ser aqui, como um agente, no caso é Jesus Cristo, esses vão resplandecer e viver eternamente. Muito bem, eu quero perguntar qual é o bem mais precioso que você tem? Qual é o bem mais precioso que você tem? Pensa aí. Será que é a sua casa? Será que é o seu carro? Qual é o bem mais precioso que você tem? Será que é uma ilha? O que você tem de mais precioso? Eu acredito que o seu bem mais precioso não é nada disso. O seu bem mais precioso deve ser a sua vida. Porque se você for hoje no médico, você sente uma dor, e se você fosse no médico hoje, e o médico falasse assim, que você tem 30 dias de vida e depois você vai morrer. Será que a sua vida mudaria? Será que você começaria a fazer algumas coisas diferentes a partir de hoje? O bem mais precioso que você tem é a vida, porque
Quando a vida acaba, nada mais tem valor. O dinheiro não tem valor, os bens não têm valor, os sentimentos acabam, a memória acaba, o conhecimento acaba, tudo aquilo que você adquiriu vai para o ralo. Por quê? Porque sem vida não existe mais nada. Então o bem mais precioso que você tem é a vida. Não existe nada mais precioso do que isso. E é exatamente disso que Daniel está falando. É exatamente disso que o capítulo 12 fala aqui. Ele fala da vida. Ele diz aqui que nós ressuscitaremos. Ora, se nós ressuscitaremos, então quer dizer que nós estamos mortos. Então vamos falar agora de vida e morte. O que acontece quando a pessoa morre? Alguns acreditam que existe uma entidade chamada alma e que essa alma ou vai para o céu ou vai para o inferno, e tem gente que acredita que essa entidade alma, ela sai vagando por algum lugar. Será que isso é verdade? Não, não é verdade, porque se isso fosse verdade, então não precisaríamos de ressuscitar. E quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele não falou para ele: Lázaro, vem, você está no céu, volta aqui. Ou Jesus não falou assim: Lázaro, você que está aí no inferno, vem para cá. Ou ele não falou assim: Lázaro, você que está agora, sua alma que está agora em outro corpo, saia de lá e volte para cá. Nada disso. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que a morte é comparável a um sono. Sono, você chega cansado em casa, fecha o olho e abre de repente e já se passaram horas. Você não saiu dali, você ficou ali. Só que você não sabe de nada do que aconteceu. Você só abriu, fechou e abriu o olho e já se passaram horas. Assim é a morte. A Bíblia compara a morte a um sono. Não existe nenhuma entidade dentro de você. Quando Deus te fez, diz lá no Gênesis, que ele juntou o pó da terra mais o princípio de vida, que é o fôlego de vida. E quando ele soprou o fôlego de vida em Adão, quando ele juntou as duas coisas, então o homem se tornou uma alma vivente. O homem se tornou uma alma. É diferente dele ter uma alma. Ele ser uma alma é uma coisa e ele ter uma alma é outra. Então, por exemplo, vamos pegar a Bíblia aqui como exemplo. Eu sou uma Bíblia ou eu tenho uma Bíblia? Olha a diferença de ser e ter. Eu tenho uma Bíblia, eu não sou uma Bíblia. Então o homem, ele se tornou uma alma. Então a junção do barro, do pó da terra, com o fôlego de vida de Deus, com o princípio de vida, os dois juntos, só a partir do momento que os dois se juntaram, é que o homem se tornou uma alma. Isso indica que quando os dois se separam, quando o pó volta para o pó, como diz a palavra, e o princípio de vida volta para Deus que o deu, então acabou a alma, não existe mais alma. Não existe alma morta. A alma só existe viva. Grave isso, não existe alma morta. Somente alma viva. Porque a alma é um ser vivo. Um ser vivo assim, igual eu, igual você. Muito bem. Então, você pode perguntar, mas pastor Luciano, então de onde foi que surgiu esse negócio de alma, de entidade, que sai daqui e vai para ali, de que morre o corpo, mas a alma fica? De onde foi que surgiu isso? Bom, começou surgindo de Satanás. Porque Satanás falou para Adão e para Eva que, na verdade, eles poderiam comer do fruto da ciência do bem e do mal e eles não morreriam. E aí ele vem aperfeiçoando essa mentira. E ele então fala assim, olha, fica tranquilo, o corpo morre, mas a alma fica. Ora, se a gente continuasse vivo depois de morto, então isso não seria morte. E outra coisa, se isso fosse verdade, então ninguém teria medo da morte. As pessoas gostariam de morrer para ir para um lugar melhor. E eu duvido que você que está me ouvindo aqui queira morrer. Eu duvido. Ninguém quer morrer. Então, de onde que essa mentira foi sendo aperfeiçoada? E quando chegou lá em Platão, em Sócrates, então eles começaram a vir com uma filosofia pagã. A filosofia pagã é esse negócio de que nós temos uma alma, de que nós somos dualistas. O que é o dualismo? O dualismo é a matéria mais a alma. A alma vem de Deus.
A alma é uma entidade perfeita que Deus coloca dentro de nós. Então, esse tipo de teoria vem de Sócrates. E Sócrates era pagão, ele não era cristão, ele não tirou isso da Bíblia. Então, veja bem, eles acreditam que há o dualismo. O que é o dualismo? O corpo é uma coisa, a alma é outra. Só que a alma entra dentro do corpo e vive dois em um. Isso não é verdade biblicamente dizendo. Eu repito, isso é paganismo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos um ser humano completo. Completo de corpo, mente e espírito. Corpo, mente e o que é o espírito? Os sentimentos. Então nós somos um ser humano completo. Uma coisa está ligada na outra. Se uma coisa vai mal, todo o resto vai mal. Se o seu corpo não está bom, a sua mente não está boa e os seus sentimentos não estão bons. Então isso daí acontece e vice-versa. Nós somos um ser humano completo. Entendeu isso? Bom, então aqui eu estou definindo o que é a vida e a morte. Muito bem, agora eu quero falar sobre a ressurreição. Segundo a Bíblia, nós acabamos de ler que, já que não existe alma, quando a gente morre mesmo. Não é historinha da carochinha. Quando morre, morre. Morte é inexistência de vida. Não existe uma morte que não seja uma inexistência de vida. Então a gente morre mas aí você pode achar, mas muito chato, a gente morre e acabou tudo. Aí é que está. Daniel está falando que todos ressuscitarão. Então, se você conhece alguma pessoa que morreu, saiba de uma coisa, ela vai ressuscitar. Não importa se ela foi boa, se ela foi má, se ela aceitou a Deus, se ela não aceitou a Deus, não importa. Todos os que já morreram, todos, um dia ressuscitarão. Daniel fala isso de forma muito clara no Antigo Testamento, mas lá no Novo Testamento, no capítulo 5, João atesta com todas as palavras que todos os mortos ressuscitarão. Mas Daniel fala isso de maneira clara aqui também. Todos ressuscitarão, sejam bons ou maus, não importa. Vai para o céu ou não vai? Não importa. Naturalmente, que alguns ressuscitarão, ele fala aqui, para a vida eterna. E outros ressuscitarão para a vergonha eterna, para o horror eterno. Isso significa o quê? Para a morte. Ressuscitarão durante um pouco de tempo para esclarecer ali todas as suas dúvidas, para ver que Deus julgou certinho, que Deus foi justo, e depois eles receberão o seu galardão, que é a morte. E aí essa morte é uma morte eterna. Por isso que a Bíblia compara essa morte de agora com o sono, porque um dia nós vamos levantar de novo. Mas a segunda morte, ela é eterna, nunca mais a pessoa vai voltar à vida. E isso vai acontecer. Vai haver uma ressurreição. Uma ressurreição não acontece junto com a outra. A ressurreição da vida vem primeiro, isso está lá em Tessalonicenses, Paulo diz isso, que primeiro ressuscitam aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, e depois ressuscitarão aqueles que não aceitaram a Jesus. E isso acontece depois de 1000 anos. Ok? Bom, eu quero dizer o seguinte para você. Olha, Deus te prometeu a vida eterna. E eu quero terminar agora com a palavra que está aqui em Romanos 8:18. Olha só o que diz aqui em Romanos 8:18. Diz assim, olha, vou ler para você. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Eu vou parafrasear aqui para ficar bem claro. Paulo disse assim, olha, eu tenho certeza de uma coisa. De uma coisa eu tenho certeza. De que os sofrimentos de agora não se comparam às glórias do céu. Entendeu isso? Eu sei que você pode estar passando por um momento difícil na sua vida. E às vezes ninguém sabe, só você mesmo. Você às vezes não contou para ninguém.
Talvez você esteja passando por um momento difícil e a sua família também. Mas uma coisa eu quero te dizer. Não troque esse momento difícil da sua vida pelo céu. Não troque. Quando vem coisas ruins na nossa vida, a primeira coisa que o ser humano faz é se revoltar contra Deus, que não tem nada a ver com isso, e deixar de ir na igreja. Isso não é de Deus. Se nós queremos vencer as nossas angústias, as nossas tristezas e as tempestades da nossa vida, nós temos que fazer exatamente o contrário. Quando as coisas estão difíceis em nossa vida, é aí que nós temos que nos apegar à palavra de Deus. É nos momentos mais difíceis. E se assim fizermos, nós estamos aqui no que disse esse texto aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Você vai ressuscitar mais para a vida, se você continuar confiando em Deus. Pegue as palavras do apóstolo Paulo, porque eu tenho certeza que o momento ruim que eu estou vivendo agora não se compara ao que Deus tem para mim no céu. Então, veja bem, eu quero terminar dizendo para você, não troque o céu pelas ninharias da terra. Não vale a pena. Esse momento difícil que você está passando, ele tem tempo de validade para acabar. Todo mundo passa por tempo difícil. Não existe pessoa que não tem problema nessa terra. Só que para a gente, sempre o nosso problema é pior do que o outro. Mas não é assim que funciona. Às vezes o que é um grande problema para mim, para o outro não é nada. Mas aquilo que é grande para ele é pequeno para mim. Problema é problema, dificuldade é dificuldade. Mas uma coisa é certa. Não olhe para o seu problema. Olhe para o seu Deus. Você não pode controlar os problemas que vêm na sua vida. Mas você pode controlar o que você vai fazer com esses problemas. E o que você vai fazer? Você vai se apegar a Deus? Ou você vai se revoltar contra Ele e perder o céu também? Porque essa vida é passageira. Então eu quero te convidar a uma atividade agora e eu termino com isso. Eu quero que você hoje se imagine no céu. Porque nada vai ser melhor do que o céu na nossa vida. O que é que você vai fazer no céu? Quando você estiver entrando lá com Jesus Cristo e com todos os salvos, porque você ressuscitou, porque a morte foi vencida, a morte foi tragada, ela é o último inimigo a ser derrotado. Quando você estiver no céu, o que é que você mais quer fazer lá? Faz quanto tempo que você não pensa no céu? Faz quanto tempo que você não fica imaginando o que você vai fazer lá? Olhe para quem está do seu lado agora, aí na sala, no escritório, no quarto, onde você estiver. E pergunte para a pessoa que está do seu lado. Ei, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, o que é que você quer fazer no céu? Conta para mim. Então conte para quem está do seu lado agora o que é que você quer fazer no céu. Que Deus te abençoe, porque o céu está cada dia mais próximo. E que Ele te dê a paz que você tanto precisa. Antes da oração, eu quero chamar o Daniel. O Daniel tem um recadinho especial para vocês aqui. Né, Daniel? Não esqueça de se inscrever nesse canal e dar um like. Muito bem, ó. Ouve o recado do Daniel. Qual que é mesmo? Reforça o recado aí, Daniel. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e dar um like. Muito bem. Olha, e outra coisa, outro convite eu quero fazer. Se você tiver alguma dúvida da lição da escola sabatina, qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta que você tiver, escreva nos comentários aí embaixo, porque você já está inscrito no canal, você se inscreveu, você coloca nos comentários a pergunta que você tiver e depois no próximo capítulo, na próxima lição, no próximo dia, eu vou estar respondendo isso daí que você perguntou, tá bom? Então vai lá, assiste e pergunta se você tiver alguma dúvida nos comentários. Agora nós vamos orar. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido e maravilhoso Deus, por favor, coloque dentro do nosso coração a esperança. Não nos deixe esmorecer diante dos problemas da nossa vida,
porque eles são ninharias perto do céu que o Senhor prometeu a cada um de nós. Dá-nos a tua paz, dá-nos forças para vencermos qualquer dificuldade, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e um grande abraço e até amanhã.